Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus amigos e amigas, meu caro internauta. Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor e dar boas-vindas a todos vocês que, a partir de agora, estão sintonizados no canal da Assembleia de Deus Renovação para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Padrão Online. Para nós é uma alegria muito grande poder dividir com vocês os próximos minutos para ministrar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Desde já eu peço a todos vocês que estão sintonizados em nosso canal, que compartilhe esta aula e que redirecione este link para o maior número possível de pessoas e deixe o seu like, deixe ali o seu joinha para que possamos também impulsionar essas aulas e todas as mensagens, todos os trabalhos da ADR neste canal de comunicação. Como é sabido por todos, nós, durante esse trimestre, nós estamos estudando na Assembleia de Deus Renovação, a Escola Bíblica Dominical da revista da Assembleia de Deus do Belém do Pará, e nesse trimestre estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, sob o tema de Até os Confins da Terra. E verdadeiramente tem sido aulas maravilhosas, tem sido realmente momentos de ministração e de ensino da Palavra de Deus muito proveitosos, e Deus tem falado conosco através de cada aula, de cada lição que temos estudado. Já estudamos o capítulo 1, onde no livro de Atos, Lucas relata a espera, aguardando a promessa. O capítulo 2, o batismo com o Espírito Santo, algo realmente espetacular da era cristã. No capítulo 3, a instituição da primeira igreja em Jerusalém. No domingo passado estudamos os capítulos 4 e 5, onde essa mesma igreja passou a receber ataques internos e externos. E hoje nós estaremos falando sobre a expansão dessa igreja, né? Uma vez instituída, uma vez a igreja criada ali em Jerusalém, agora começa a expansão, os apóstolos, os discípulos, todos aqueles que militavam no cristianismo passam a viajar e a abrir outras igrejas ali na Ásia e depois na Europa e até os confins da terra, como são nos dias de hoje. Também falaremos, estaremos dando os capítulos 6 e 7 do martírio de Estevão, né? Todos nós, leitores da Bíblia, sabemos da vida de Estevão e como foi a sua morte e como foi o seu fim. E nós temos realmente uma lição muito rica quando falamos desse episódio na Bíblia. Então estaremos falando hoje na lição de número 5, a expansão da igreja e o martírio de Estevão. O texto áureo da nossa lição está no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 7, que diz: Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos capítulo 6 e 7. Temos o nosso texto bíblico também nos capítulos 6 e 7. E a lição traz alguns temas. Eu tenho certeza que o professor irá também passar por esses temas, que são os desafios da expansão da igreja, que estava começando, a separação, a parte ministerial, a parte administrativa, fala do diácono, e depois falam do sermão e o martírio de Estevão. A lição, a revista pede alguns desafios, e ela diz aqui que após a ministração, o estudo dessa lição, alguns objetivos, como valorizar a figura dos oficiais, dos ministros da igreja, dos responsáveis pela igreja, compreender a função dos diáconos, que é um ofício da igreja, e aprender com o exemplo que Estevão nos deixou. Então eu tenho certeza que teremos uma aula muito abençoada, teremos uma aula muito importante, e de novo eu quero chamar a atenção da forma com que os nossos professores têm contextualizado e têm nos dado
aplicabilidade a cada uma dessas revistas. Que Deus abençoe os nossos professores, que continuemos assim. Essa é uma linha adotada pelo nosso pastor Paulo Silas Reis, que sempre nos pedem para que contextualizemos a Bíblia, para que nós leiamos e estudemos a Bíblia como se estivéssemos participando dela no exato momento em que ela foi escrita. Amém? Então, desde já eu quero convidar a nossa professora Eunice Moraes, que aliás cumpriu aniversário essa semana. Que Deus te abençoe, Eunice. Meus parabéns em nome de toda a Escola Bíblica Dominical. Só que agora você tem a missão de nos passar essa aula. Então, desde já eu peço a você que tome comando da aula, da sala, e que todos nós tenhamos uma excelente aula no nome de Jesus. Uma boa aula a todos. Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar aqui na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Renovação a lição de número 5 da revista desse trimestre, essa revista na qual nós estamos estudando Atos dos Apóstolos até os confins da terra. A lição de número 5, ela abrange os capítulos 6 e 7 de Atos. O tema é a expansão da igreja e o martírio de Estevão. Bem, os primeiros 5 capítulos de Atos foi sobre o estabelecimento da igreja ali em Jerusalém, da igreja cristã. E agora, a partir do capítulo 6, a gente vai começar a ver que o evangelho vai começar a se expandir para além de Jerusalém, indo até Samaria, depois Judéia e até os confins da terra, né? Vamos ler então os primeiros versículos aqui de Atos 6 para nós irmos comentando. A leitura bíblica básica, o autor da revista recomenda Atos capítulo 6, dos versículos 1 ao 15 e depois 7, do 54 ao 60. Bem, Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Bem, essa tradução que eu li para vocês fala que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Em algumas outras traduções fala que houve murmuração entre os gregos contra os hebreus. Mas vamos ver aqui a palavra que é traduzida por helenistas vem do grego helenistes. E o que foi o helenismo, né? Eu acho que muita gente estudando história geral, história da humanidade, história dos povos antigos, já deve ter se deparado com esse termo helenismo, com esse termo helenista. Bem, nós vamos rapidamente fazer um apanhado da cultura do mundo da Bíblia, um pouco da história do mundo da Bíblia. Isso é muito importante, a gente entender a história, a cultura do mundo da Bíblia, a política do mundo da Bíblia, para nós entendermos o contexto no qual as Escrituras foram dadas por Deus aos homens. Principalmente hoje, né, que a gente vê vários movimentos, né, vários líderes aí até de renome na mídia, dizendo que a Bíblia precisa ser adaptada, né, que a Bíblia precisa ser mudada, né? Eu não acredito nisso, né? A Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos durante alguns séculos e os autores, eles escreveram
E na escrita, ao mesmo tempo que eles foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia, essa escrita deles, essa obra-prima que é a Bíblia, ela traz elementos da cultura, ela traz elementos sociais, ela traz elementos políticos ali do contexto no qual aqueles autores estavam vivendo. A Bíblia, ela reflete momentos da história da humanidade. Os autores bíblicos, os personagens bíblicos, eles não viviam numa ilha deserta em que existiam apenas eles e o Criador falando com eles. Não, eles viviam como nós hoje, inseridos num povoado, numa vila, numa cidade, numa nação, num povo, num país. E a Bíblia, ela traz todo um pano de fundo aí cultural, histórico, que a gente precisa entender os costumes, a cultura, mas os princípios, né, que a Bíblia contém são os mesmos de 2.000 anos atrás, são os mesmos de 4.000 anos atrás, são os mesmos da época de Abraão, que a gente situa aí mais ou menos 2.000 antes de Cristo, Davi 1.000 antes de Cristo, os princípios são os mesmos da época de Jesus, mas os costumes aí, a cultura reflete o momento até de evolução, digamos assim, social. Se a Bíblia fosse escrita hoje, ela ia trazer vários termos, né, se fosse escrito por um autor brasileiro hoje, ia refletir várias coisas dos nossos costumes, da nossa sociedade. E alguém que fosse ler esse texto daqui a 2.000, 3.000 anos, que o mundo já teria evoluído, mudado muito, ele teria que recorrer à arqueologia, ele teria que recorrer à história para entender os costumes da nossa época. Mas vamos lá. Fazendo um breve resumo, um breve apanhado dos grandes impérios que influenciaram o mundo bíblico, o mundo da Bíblia, a gente vê que na época dos patriarcas, né, já que eu citei Abraão, voltando um pouquinho, na época dos patriarcas, que o Abraão está situado mais ou menos 2.000 até 1.800 a.C. Nessa época, a gente tinha no mundo, né, de então, no mundo da época, a influência do grande império egípcio. No Gênesis, a gente vê que Abraão, no momento de fome lá na Terra Santa, ele vai até o Egito. Depois Isaac, Jacó, aí Jacó tem os seus 12 filhos que vão dar os nomes às 12 tribos de Israel. Dentre eles se destaca José, né? José é vendido pelos irmãos, e José vai até o Egito, depois seus irmãos vão até lá. Então a gente tem aí o Império Egípcio durando cerca de décadas, de séculos. O Império Egípcio, ele vai até a época de Moisés, né? O Império Egípcio escraviza o povo israelita, 400 anos de cativeiro, até que Deus levanta Moisés para libertar o seu povo do Império Egípcio. Então é um império que foi muito forte, que foi muito grande, que durou aí séculos. Bem, na época dos juízes, né, na época então Moisés liberta o povo do Egito, tem a tomada de Canaã sob a liderança de Josué, e aí a gente vai ver que as tribos, a terra conquistada vai ser distribuída pelas tribos, e a gente vai ter aí uma organização, uma confederação tribal aí. As tribos vão viver meio que de forma independente, mas sempre que surgia uma ameaça externa, a ameaça dos filisteus, dos amonitas, de outros povos, Deus levantava um líder, né, um juiz, né, para comandar aí a resistência do povo. E nessa época não havia um grande império, né? Nessa época o Império Egípcio estava bem enfraquecido, né? E a gente vai ver que vão tomando corpo aí as cidades-estado, né? Então as cidades-estado, como assim a cidade dos filisteus, que a gente vai ver que na época dos reis, né, quando começa lá a época dos reis, o último juiz e também profeta foi Samuel.
o povo pede um rei para Deus, aí Deus, através de Samuel, Deus manda que Samuel ungisse a Saul como rei, e depois vem Davi. Davi é o único líder na história de Israel que consegue autonomia política e econômica sobre toda a terra prometida, sobre toda Canaã, sobre toda a terra da promessa. Isso porque não havia um grande império. A dificuldade inicial de Davi era contra os filisteus, porque os filisteus eles tinham um exército melhor equipado que o exército israelita, eles dominavam a fundição do ferro, né? Os israelitas ainda não, então as suas armas feitas de ferro eram armas melhores do que o exército israelita, mas Davi, durante o tempo que ele é perseguido por Saul, ele mora lá com os filisteus, ele se esconde lá e provavelmente Davi aprende, né, essa tecnologia, mais outras pessoas, e ele traz isso para Israel, e quando Israel começa a fundir as suas armas com ferro, fazer suas armas de ferro, aí a gente tem um exército melhor preparado por Davi, eles conseguem vencer os filisteus. Bem, mas depois da época dos reis, os irmãos acho que conhecem bem a história, depois de Davi vem Salomão, e depois de Salomão o reino é dividido, há conflito, as 10 tribos vão para o norte, e temos a tribo de Judá e de Benjamim que vão para o sul. A gente tem a formação de 2 reinos, reino do norte com a capital em Samaria, reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. Pois bem, por volta do ano 750 a.C., a gente estava em Davi, né? Davi reina por 40 anos, aproximadamente entre 1040, 1000 antes de Cristo foi Saul, depois 1000 até 960 Davi, e depois da divisão do reino, aí a gente tem lá nos livros de reis, de crônicas, todas as histórias dos reis, né? A maioria, quase a totalidade, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e paralelamente a isso vai surgindo o império, que é o Império Assírio. Então, em 750, mais ou menos, antes de Cristo, a gente já tem o Império Assírio com uma dominação muito grande, né, sobre o mundo. E em 722 a.C., o que acontece? A Assíria destrói Israel, destrói o reino do norte. Qual era a característica do Império Assírio? O Império Assírio, quando eles iam dominar, subjugar algum povo, eles destruíam não só a cidade, as edificações, o templo, mas também eles tinham a pretensão, e eles faziam isso, de destruir a cultura daquele povo. Então, quando eles invadiram o Reino do Norte, destruíram Israel, eles pegaram povos de outros lugares, de outras cidades, e levaram para Israel. E pegaram judeus e levaram para outros locais. Aí, a capital do Reino do Norte era Samaria, né? E depois nós vemos, anos mais tarde, que na época de Jesus havia uma rixa, samaritanos não falavam com os judeus, porque os judeus achavam que os samaritanos eram aquele povo da mistura, né? Eram aquele povo estrangeiro que foi trazido pelo Império Assírio para Samaria. Já os samaritanos, até hoje, se você for em Israel, há uma comunidade de samaritanos lá, eles falam, não, nós somos o remanescente judeu que ficou em Samaria, né? Nós somos judeus tanto quanto vocês, nós não somos esse povo da mistura, né? Então, essa questão de samaritanos na Bíblia reflete isso, que o Império Assírio era um império que ele visava destruir a cultura do povo conquistado, destruir a religião do povo conquistado, fazer aquele povo sumir da face da terra. Então, eles
levavam pessoas dali para outros lugares para absorver cultura de outros povos e trazia outros povos ali para misturar e meio que para impor a cultura de outros povos. Enfim, mas o Império Egípcio teve o seu fim, né? O Império Assírio também vai ter o seu fim, e o Reino do Sul, né, enquanto em 722 o Reino do Norte é conquistado pelos assírios, o Reino do Sul, Judá, ele resiste à Síria, ele recebe muitos refugiados, tá? Quem conseguiu escapar foi se refugiar no Reino do Sul, e mais ou menos por volta de 700 a.C., surge o termo judeu. Né? O termo judeu, a palavra judeu vai surgir nessa época porque os judeus do norte, o povo israelita, os israelitas do norte, alguns refugiados vão para o Reino do Sul, né, que era a tribo de Judá, mais meia tribo de Benjamim, e o Reino do Norte, as 12 tribos são, as 10 tribos, aliás, elas são dispersas e elas desaparecem, né? Há até um mito aí das tribos perdidas, que não dá tempo da gente falar aqui, mas depois os irmãos podem pesquisar, que foi o desaparecimento das 10 tribos do Reino do Norte. Mas caminhando, em 586 a.C., o que acontece? Babilônia destrói Jerusalém. Então, o Império Assírio se enfraquece, surge aí a liderança mundial aí do Império Babilônico, e a Babilônia, ela já em 605 a.C. já leva um pouco de judeus para a Babilônia, depois há uma outra deportação, acho que em 597, mas em 586 a Babilônia vem e ela destrói Jerusalém, acaba com Jerusalém e leva muitos judeus cativos para a Babilônia. Só que o Império Babilônico, diferente do Império Assírio, o Império Babilônico não tem a intenção de destruir a cultura bíblica, né? Então, os judeus que vão para a Babilônia, eles conseguem cultivar e manter a cultura bíblica. Acredita-se até que alguns estudiosos, que foi no cativeiro babilônico, nos 70 anos de cativeiro babilônico, que os sábios judeus, que os escribas, que eles consolidaram ali, que foi nessa época que os últimos livros do Antigo Testamento foram escritos e que a Bíblia foi consolidada. Bem, no livro dos Salmos nós temos salmos belíssimos, né? As margens dos rios da Babilônia, sentei, chorei como eu queria estar em Jerusalém, tocando a harpa, né? A gente tem salmos maravilhosos produzidos no cativeiro babilônico, e até o meu professor ali de Israel, Ariel Fingerman, ele diz que ir para a Babilônia seria como nós hoje irmos para Nova York, né? Então você vai para um lugar moderno, sofisticado, e você ainda tem essa liberdade de conservar a sua cultura. Pois bem, mas os impérios vão, eles vêm e vão, eles passam. Em 539 a.C., a Pérsia é quem conquista a Babilônia, né? Em 538, né, a gente tem um decreto de Ciro que ele autoriza que os israelitas voltassem para Judá, voltassem para Jerusalém. Então aí a gente tem a época de Esdras, de Neemias, a reconstrução da cidade, e Esdras cuidando
Esdras cuidando ali da parte religiosa, enquanto Neemias cuidava mais da parte administrativa, política, de reconstrução da cidade. A gente tem aí Esdras cuidando da parte religiosa, e a tradição mais conservadora atribui a Esdras, né, a época de Esdras, o fechamento do cânon dos livros que iriam integrar o nosso Antigo Testamento, que é os mesmos livros que compõem a Bíblia hebraica. Pois bem, então, se Babilônia não se importava muito com a cultura, não queria destruir a cultura dos judeus, como que eram os persas? Os persas também, eles não se importavam que os judeus mantivessem, cultivassem a sua religião, a sua cultura, e os persas, eles não colocaram lá em Judá, em Jerusalém, um líder, um governador deles. O que eles fizeram? Eles deixaram que os sacerdotes liderassem o povo, né? E os sacerdotes, eles começam na época de Esdras a liderar, a cuidar das questões do povo, e até a época bíblica nós vamos ter isso, né? Os romanos também, eles queriam os impostos dos judeus, mas a parte das questões do dia a dia, as questões da religião, eles deixavam isso para que os judeus resolvessem entre si, né? Então, os saduceus, que são mencionados na Bíblia, né, nos evangelhos, os evangelhos falam muito dos fariseus e dos saduceus. Quem eram os saduceus? No hebraico é tsadokim, né? Tsadokim vem de tsadok. Tsadokim é plural de tsadok. Tsadok é um descendente direto de Arão, da classe sacerdotal, e desde a época de Davi, né, Tsadok é o Zadok, né, no português é Zadok. Em 1 Reis, por exemplo, no capítulo 1, a gente vê Davi mandando chamar Zadok para ungir Salomão rei. E todos os descendentes da família de Zadok, né, descendentes diretos de Arão, eles vão formar essa classe de sacerdotes, né, que vão ser os saduceus, essa elite, né, da época de Jesus, essa elite religiosa que se forma e que é quem manda, né, no dia a dia, nas questões do dia a dia das pessoas, né, do povo israelita. Pois bem, mas eu dei um salto aí já de 538 para a época de Jesus, mas voltando aqui, depois do Império Persa, a gente vai ter o quê? O Império Persa também vai passar e vai surgir o Império Grego, né? Então, em 333 a.C., Alexandre o Grande, ele conquista a Terra Santa. Bem, e o que Alexandre? Ele era um grande entusiasta da cultura grega, né? Então, na época de Alexandre, a gente vai ver o surgimento do helenismo, né? O que era o helenismo? Era essa cultura grega de exportação, né? Então, a cultura grega, eles tinham um sistema escolar, né? Eles tinham escolas muito bem estruturadas. Na cultura judaica, a criança aprendia em casa, com os pais. A arte, né? O teatro grego era muito atraente, né? A filosofia, né? A filosofia surgiu com os gregos. Então, há esse encontro, né, da cultura bíblica com a cultura grega, né? E isso vai trazer um grande impacto, né, no mundo. Os gregos, até hoje, a gente tem muita coisa que nós herdamos da cultura grega. É um império muito forte, né? E tanto que apenas 80 anos depois de Alexandre
conquistar a Terra Santa, em 250 a.C., já surge a primeira tradução da Bíblia, a primeira tradução dos livros do Antigo Testamento, a Septuaginta, a famosa Septuaginta, ela vai ser feita 80 anos depois que Alexandre conquista a Terra Santa. Para vocês terem a ideia do impacto dessa cultura entre os judeus, né? Então a gente vai ver aí uma rapidez, uma aceleração aí nas coisas, e até uma primeira tradução é feita da Bíblia em 250 a.C. em Alexandria. Bem, o Império Grego, ele domina a Terra Santa, e muitos judeus eles vão para outras cidades. Há uma dispersão aí de judeus, né? Como sempre, chega um império dominando e muita gente vai para fora, né? Esses judeus que foram para Alexandria, que foram para outras cidades, para a Síria, para as cidades da hoje Turquia, né, para as cidades da Ásia, o Império Grego ele domina ali a cultura, né, ela meio que se impõe no mundo da época, né? Tanto que na época de Jesus, né, na época depois da morte de Jesus, quando foram escritos os evangelhos, as cartas de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, já foram escritos todos em grego, né? Foram escritos por judeus, né? Mas escrito em grego porque era a língua dominante do mundo de então. E os helenistas, quem eram os helenistas? São aqueles judeus que nasceram fora de Israel, né? E eles nem aprenderam o hebraico nas cidades, nos países onde eles estavam. Eles já aprenderam o grego. Eles vieram conhecer o hebraico depois. É a mesma coisa de hoje. Hoje nós temos judeus espalhados no mundo inteiro. A gente tem judeus brasileiros, nascidos no Brasil, judeus paulistanos. Na USP eu estudei lá alguns anos e ia muito judeu, adulto, né? Filho de judeu, e eles iam para a USP aprender o hebraico, porque eles nasceram no Brasil e já aprenderam o português, né? Eles aprenderam o português, a família não era não é tão religiosa, né? Então eles aprendem o português, o inglês. Aí quando estão adultos, né, que eles têm curiosidade de saber sobre as suas raízes, sobre as raízes do seu povo, aí que eles vão aprender o hebraico. Então tem muito judeu pelo mundo, muito judeu nos Estados Unidos, na Argentina, nos vários países do mundo onde eles estão, que muitas vezes nem sabe hebraico, não fala hebraico, porque eles vão aprender a língua dos países onde eles nasceram. Assim já era na época aqui de Atos, já era na época do começo aqui da igreja, né? Então, no Atos, capítulo 6, versículo 1, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Então, os helenistas eram esses judeus que nasceram fora ali de Israel, que já nasceram e cresceram falando grego, e depois vem para Israel uma certa altura da vida, até aprende um pouquinho, né? Não do hebraico, mas na época do aramaico, né? Se falava o aramaico, o hebraico era só a língua da Bíblia, do texto sagrado, aprende alguma coisa em aramaico, mas os hebreus, quem eram? Aqueles que nasceram em Israel, nasceram falando aramaico. Depois, como o grego era a língua franca do mundo da época, como é o inglês hoje, né? Hoje o inglês todo mundo tem que saber um pouco, né? Então nós brasileiros que falamos bem o português, estudamos bastante o português, a gente às vezes não fala, não lê assim
um texto em inglês mais técnico, mas um inglês básico a gente sabe, né? Algumas palavras a gente sabe, algumas expressões, se a gente viaja consegue se virar um pouco. Então assim eram os hebreus. Então, essas duas classes de pessoas aqui que Lucas apresenta, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração entre os helenistas contra os hebreus, então é esse grupo, né? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Pois bem, eu fiz toda essa introdução, né, ficou até meio extensa, porque eu acho importante situá-los, né, quanto à política, quanto à forma de viver em sociedade, como era organizado o povo, né, essa divisão entre os judeus helenistas, entre os helenistas e esses hebreus, que eram aqueles judeus ortodoxos, né, que nasceram, cresceram falando hebraico, só depois que foram ter contato com o grego, com a cultura helenista. Eu fiz todo esse apanhado, trouxe todo esse pano de fundo para vocês, porque em tempos que estão falando, né, que precisa adaptar a Bíblia, né, que a Bíblia não é atual, a Bíblia é muito atual nos princípios, nos ensinamentos que ela traz. Mas o autor, o Lucas, ele está escrevendo aqui para Teófilo, a gente já viu isso nas lições passadas. Esse livro de Atos é endereçado a Teófilo. Teófilo está vivendo todo esse momento aqui histórico, todo esse contexto político, social. Então, isso aqui é da experiência diária do autor e do destinatário desse livro. Né? Então ele não põe uma nota de rodapé aqui, o autor, o Lucas, explicando o que são helenistas, explicando o que são os hebreus, os judeus ortodoxos, porque isso faz parte do dia a dia dele, do pano de fundo comum da vivência dele, né? Então nós hoje, em pleno século XX, nós somos muito privilegiados para estudar a Bíblia, porque a arqueologia, né, que começou ali em Israel muito forte no final do século XIX, já trouxe muita coisa para a gente, para esclarecer de costumes, de coisas que são citadas na Bíblia. A gente tem a internet, a qualquer momento você pode ver, visualizar achados arqueológicos, quando foram descobertos, datação por carbono 14 e tudo. Então a gente hoje tem uma facilidade muito grande para mergulhar nesse mundo da Bíblia e entender e fazer a separação do que faz parte do pano de fundo cultural, né, dos costumes, da vivência social, do povo, da história, daquilo que são os princípios que não mudaram, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que são princípios eternos, princípios imutáveis da palavra de Deus. Mas vamos avançar aqui no versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Quem são esses 12? Né? Os 12, aqui ele cita esse número 12 porque ele vai colocar em oposição aos 7 diáconos que vão ser separados. Os 12 são os 11, né, que Jesus chamou, convocou, aqueles mais próximos, os discípulos mais próximos de Jesus. São os 11 porque Judas traiu a Jesus, Judas se suicidou, e no começo de Atos a gente tem ali a escolha de Matias, né, para que voltassem a ser 12. Eles convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, né? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, e de sabedoria, e quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui o texto é muito claro, né? Ou seja, os 12 não dava para fazer tudo, não dava para orar, se consagrar, pregar e ainda administrar até a distribuição
de alimentos, ali a parte social que a igreja fazia. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros, desde o Antigo Testamento, Deus tem um cuidado todo especial com os mais pobres, com os desfavorecidos. Até o comentarista aqui que eu estava lendo, ele disse que essas viúvas poderiam até ser do grupo dos helenistas, né? Ou seja, judeus que moravam em outros países, em outras cidades, e essas viúvas no final da vida voltavam ali para Israel e procuravam um certo apoio ali da igreja, dos seus irmãos judeus para ajudarem. Então era muito serviço, era muito trabalho para os 12, e aqui há uma divisão como nós temos na nossa igreja hoje. Então nós temos os pastores, né, que se dedicam à pregação do evangelho, à oração, à consagração, e nós temos aqueles irmãos que administram, né, as coisas do templo, do dia a dia. E aqui eles colocam isso para a comunidade, né? E sugerem a escolha de 7 homens com essas qualidades, boa reputação, né, cheios do espírito, de sabedoria, né? E no versículo 5, o parecer agradou a todos da comunidade. E aí eles elegeram, né, fizeram ali uma assembleia, né? Interessante, né, que os 12 eles colocam para a comunidade escolher. Houve uma votação ali, né? O parecer agradou a toda a comunidade, no versículo 5, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A Antioquia ficava no que hoje é a região da Turquia, aí, mas aqui nessa época era ali na região da Síria. E o que é prosélito? Prosélito é aquele gentil, aquele não judeu que se convertia ao judaísmo. E havia nessa classe de prosélitos alguns até que se submetiam à circuncisão, né? Que era o sinal da aliança abraâmica. Alguns não, mas outros sim. Então eram os convertidos ao judaísmo. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e assim eles começaram a desenvolver as suas atividades. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, até entre a classe sacerdotal havia quem tivesse se convertido, né, a Jesus. Bom, agora vem a história de Estevão. Estevão, né, ele se destaca entre os diáconos, né? Estevão e também Filipe, a gente vai ver depois na continuação do livro de Atos. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então a gente vê a atuação de Deus, do Espírito Santo, a história do povo de Israel, que há alguns momentos em que a atuação de Deus com milagres, com sinais, ela é mais forte, ela é mais presente. No Antigo Testamento, na época de Moisés, né? Na época de Moisés a gente vê lá as pragas, as pragas do Egito, tudo, a forma como o povo foi tirado do Egito. A gente vê uma operação muito grande de sinais, de prodígios entre o povo. Depois, na época lá dos reis, a gente vai ter Elias e Eliseu, né, que Deus os usou poderosamente com grandes sinais, prodígios, né, até os ossos de Eliseu chegaram a
a ressuscitar uma pessoa, né, um morto que foi colocado na mesma cova ali que Eliseu. Quando aquele cadáver tomou contato com os seus ossos, ele voltou a viver, né? E agora, na época de Jesus e na época do nascimento da igreja cristã, a gente vê uma operação muito grande de prodígios e sinais. E Estevão, cheio de graça e poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Porém, né, levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Quem que eram esses libertos? Esses libertos eram alguns judeus que o Império Romano havia preso, né, e que nessa época tinha começado a soltar esses presos, né, presos políticos, muitas vezes. Dos sirineus, então esses libertos, eles meio que formavam ali um grupinho que juntava essas pessoas. Os sirineus, que eram naturais da cidade de Cirene, os alexandrinos, né, que tinham vindo de Alexandria, no Egito. Aliás, foi em Alexandria que eu falei para vocês que foi feita a primeira tradução da Bíblia, né, os judeus que estavam lá em Alexandria, que fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Então, os alexandrinos, aqueles judeus que tinham voltado para Israel, vindo de Alexandria, os da Cilícia. A Cilícia, né, é aquela região da Síria ali, que a capital vai ser Tarso, né? Pois a gente vê que Paulo, né, antes o nome dele era Saulo, Saulo de Tarso, dessa região, e Ásia, né, daquela região mais acima ali, aquela Ásia oriental ali, mais acima de Israel e mais a leste. Bem, e discutiam com Estevão. Então, provavelmente, Estevão se levantava na sinagoga, né, e ia pregar a Jesus o cumprimento da lei, a salvação, o sacrifício definitivo. E essas pessoas aqui, relacionadas no versículo 9, não podiam, versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, né, o Espírito Santo, pelo qual ele falava. Então, eles tentavam discutir, argumentar, mas eles não conseguiam resistir, né? Então, Estevão tanto tinha conhecimento, né, dos fatos bíblicos, do Tanar, do Antigo Testamento, quanto ele estava cheio do Espírito. Porque muitas vezes a pessoa acha que só tendo sabedoria, conhecimento secular, conhecimento teológico, né, que ele consegue anunciar com ousadia, com intrepidez o Evangelho, mas precisa também do Espírito Santo. Aí o que eles fizeram? Versículo 11, olha só. Então subornaram. Olha que jogo rasteiro aí, né? Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram e levaram ele para onde? Pro Sinédrio. Né? Então eles subornaram pessoas para dizer que Estevão, ele estava blasfemando contra Moisés, contra Deus, e levaram ele e apresentaram perante o Sinédrio, versículo 12. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era como a Suprema Corte americana, era como o nosso Supremo Tribunal Federal, nosso STF. Ele era formado, o Sinédrio, em Jerusalém, por 71 membros, né, da classe mais alta de anciãos, de príncipes da comunidade, de sacerdotes. E quem chefiava o Sinédrio era o sumo sacerdote. Porque, como eu falei para vocês, o Império Romano, ele não estava muito preocupado com as questões diárias, com os conflitos entre os saduceus, fariseus, cristãos, essênios. Então ele deixava isso que o Sinédrio resolvesse. Então
essas pessoas que não podiam resistir à sabedoria de Estevão, subornaram homens, né, testemunhas falsas, e levaram até o Sinédrio para o Sinédrio julgar, esse conselho de 71 anciãos. Apresentaram testemunhas falsas, versículo 13, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, olha, todos os 71 membros do Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo, como se fosse o rosto de um ser celestial. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, no capítulo 7, porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Aí Estevão começa um sermão belíssimo, né? O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, aí ele vai contando toda a história do povo judeu, ele faz uma pregação aqui lindíssima, belíssima, mas o tempo já avançou muito, o Jair já sinalizou aqui para mim, a gente não vai conseguir ler aqui, mas não deixem de ler depois, que é uma pregação belíssima, um resumo belíssimo de toda a história do povo judeu, desde Abraão. E lá no final, depois que ele faz esse discurso belíssimo aqui, nos versículos 54, vejam só, antes um pouquinho, vamos ver uma coisa. Aqui no versículo 48, depois que ele fala de Davi, de Salomão, do templo, né? 48 aqui, entretanto, não habito o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Aí Estevão é bastante incisivo, bastante duro. Ele fala assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, Jesus, né? Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Então, Estevão ele recupera toda a história do povo judeu e relembra como eles perseguiram os profetas, como eles torturaram, mataram profetas. E agora, né, Estevão está profetizando que a mesma coisa vão fazer com Estevão, né? Então o povo sempre resistindo ao Espírito Santo. Aí versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. Errilhavam os dentes contra ele. Por quê? Porque é difícil receber a advertência. Hoje em dia, as pessoas, os crentes, infelizmente todo mundo quer ser mimado. Todo mundo quer ser paparicado, né? Então, muitas vezes a pessoa vem na igreja, se o pastor não cumprimenta, não vai lá apertar a mão dele. Ah, eu não vou mais, o pastor nem olhou para mim, né? E aquela pregação do pastor, se o pastor aperta um pouquinho mais na pregação, imagina que é aquilo, eu venho para a igreja para ser consolado, confortado, e ele me vem com aquela palavra. Então, a mesma coisa acontece aqui, Estevão adverte eles, né? Ou seja, os profetas vieram, os profetas surgem quando o povo está se desviando, para advertir o povo, para trazê-los de volta à presença de Deus. Então, o povo que resistiu tantas vezes, os judeus que resistiram tantas vezes, estavam resistindo aqui ao justo, a Jesus, ao Messias, ao prometido, ao Salvador
né, deles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, 55, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então, Estevão, ele teve uma visão ali, né, do próprio Deus e de Jesus que estava à sua direita. E diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, eles já tinham visto, né, Estevão com o rosto como de um anjo, ouviram a pregação de Estevão, mas continuaram com o coração duro, resistindo. Agora Estevão fala da visão que ele está tendo, mas eles, né, versículo 57, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremessaram contra ele, começaram a apedrejá-lo. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Essa palavra que adormeceu no grego tanto tem o sentido de dormir mesmo, como o sentido de morrer, né? Então, Estevão morre apedrejado, né, se torna um mártir da igreja. Depois dele virão muitos outros mártires pela dureza de coração do povo. Mas aqui é interessante, com essas palavras adormeceu, né? A pessoa que morre, né, todos que morrem hoje, Paulo fala que eles dormem, né? Então, onde estão os justos, né, que morrem, que já morreram, que morrem nos nossos dias? Eles dormem aguardando a ressurreição, né? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós não precederemos os que dormem ressuscitarão primeiro. Então, Estevão adormeceu, Estevão dormiu no Senhor, ele morreu, dormiu no Senhor, mas ele teve a sua salvação assegurada, garantida. E ele cumpriu a sua missão, a missão que o nosso Senhor Jesus lhe deu. Então, é uma lição muito linda, muito maravilhosa. Aprender com essa história de Estevão é aprender a ter sabedoria, é aprender a conhecer a Bíblia, é aprender a ser cheio do Espírito Santo, é aprender a fazer a obra do Senhor com alegria, com amor, com dedicação, sabendo que a nossa recompensa está assegurada junto a Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe, que fale melhor aos corações de vocês, e aquilo que eu não pude trazer, que o Senhor esclareça melhor a cada um. Que Deus vos abençoe. Amém, queridos. Que maravilha, que aula maravilhosa que nós pudemos participar neste momento. Glórias a Deus pela vida da irmã Eunice, da professora Eunice, que também tem sido uma grande ajudadora da Escola Bíblica Dominical aqui na ADR, com seu conhecimento, com a sua sabedoria que Deus tem lhe dado e com a parceria realmente que ela tem demonstrado ser, não só ela, mas como todo o nosso corpo docente com a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida e mais uma vez um feliz aniversário a você. Meus irmãos, muito obrigado pela audiência. Nós queremos mais uma vez agradecer ao nosso pastor Paulo Silas Reis, que tem nos dado todo o apoio, um incentivo para cumprir a missão da Escola Bíblica Dominical nesse momento, nesse tempo de pandemia, onde não podemos estar presencialmente juntos, mas através da sua liderança, através da sua coordenação, nós temos feito chegar a cada um de vocês as nossas aulas, e a Escola Bíblica Dominical tem cumprido o seu papel. Pastor Paulo, que Deus abençoe ao Senhor, a toda a liderança da ADR, os nossos irmãos que têm acompanhado a Escola Bíblica Dominical, que continuem assim, e eu tenho certeza que Deus irá nos recompensar, irá nos abençoar de maneira poderosíssima, amém? Queria também agradecer ao pastor José Oscar, nosso companheiro, que também tem nos ajudado, a todo o corpo docente da ADR, a todos os irmãos que nos acompanham, a toda a liderança da nossa igreja, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esta aula, agradecendo a Deus pela semana, e que tenhamos um aproveitamento, 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 um
o maior possível dessa aula e que a sua aplicação realmente possa estar com cada um de nós. Amém? Oremos. Pai de amor e bondade, graças te damos ao Senhor pelo dia, pela semana, pela vida que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Agradecemos por esta aula, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar ainda mais a professora Eunice, a sua família, ó Pai, na ministração destas aulas, ó Senhor. Abençoe aqueles que irão ouvir e receber, ó Deus, esta palavra, que a tua palavra encontre, Senhor, terreno fértil em cada coração, ó Pai. Abençoa o pastor da nossa igreja, abençoa os teus filhos, a toda a liderança ADR, Senhor, a todos os irmãos da ADR, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Se Jesus não voltar, no domingo que vem estaremos mais uma vez aqui neste mesmo canal. E eu peço mais uma vez que vocês compartilhem, que vocês mandem esse link para o maior número possível de pessoas e deixem o seu like. E acompanhem também os nossos trabalhos, os trabalhos da Assembleia de Deus Renovação. Lembramos que temos a escola bíblica para as crianças aos sábados, para os jovens aos sábados de manhã e para os nossos adolescentes todas as quintas-feiras. Senhores pais, não deixem de incentivar os seus filhos para que participem de todas essas aulas, pois assim sendo, as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes estarão enraigados na palavra do Senhor. Amém? Mais uma vez o nosso agradecimento pela audiência por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Essa é a sua Assembleia de Deus Renovação, ADR na Visão 2020. Tenhamos todos uma excelente semana no nome de Jesus. Amém.